Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Nefrotalks Vet, um podcast onde a gente mergulha no universo da nefrologia e urologia veterinária. Eu sou a Jaqueline Paiva e hoje estamos aqui com a doutora Gabriela, com a doutora Ximênia e Olá, com uma convidada super especial, a nutróloga Bruna Saponi. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é essencial: como que a dieta ela pode prevenir cálculos urinários em cães e gatos. oi pessoal, bom dia. Queria agradecer o convite. É um prazer poder falar da nutrição que eu tanto amo e que tem tanta relação com as questões geniturinária. Eu gosto muito quando eu posso falar, porque a gente também vê muitos erros em tutores, em clínicas, e é fundamental, tanto quanto o tratamento é muito importante, né? E vamos falar muito sobre isso hoje. Foi um prazer vir aqui com vocês. A Então gente vamos agradece lá, né? por aceitar o convite. E vamos começar então. A gente tem várias perguntas super interessantes, super importantes, né, na nossa rotina. E a Bruna está aqui hoje para tirar todas as nossas dúvidas e esclarecer coisas que a gente usa muito, né, que é a nutrição no tratamento. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Então, Bruna, mais uma vez, muito obrigada por ter se disponibilizado a ter esse tempinho aí com a gente. E vamos à primeira pergunta. Então, por que que a dieta ela é tão importante na prevenção dos cálculos urinários? E qual é a relação entre a alimentação, a saúde renal e a saúde urinária? A dieta é tão importante porque é ela quem vai influenciar na produção da urina. É através do que o animal consumir, ingerir, tanto em água quanto em alimentos, nutrientes, nós vamos ter a formação da urina. Por isso é tão importante, por isso ajuda tanto a gente no tratamento clínico, porque a gente pode modular a dieta visando a melhora da urina, visando acidificar, alcalinizar, e isso vai nos auxiliar. A questão renal, a ingestão de água, o funcionamento renal é muito importante. E nós vamos mostrar e falar aqui essa relação e como a gente tem uma saúde maior com uma dieta boa, uma dieta de qualidade específica, até mesmo para a questão renal, urinária, e o contrário também, né? Quando a gente tem pacientes com problemas renais, urinários, com dietas totalmente desbalanceadas, totalmente de má qualidade, o resultado da doença é muito maior, muito mais agressivo por conta dessa influência mesmo. Tá totalmente relacionada à dieta com a produção da urina, funcionamento renal e tudo mais. Sim, é talvez o que falta um pouco as pessoas entenderem é que assim como a dieta é muito importante para a gente, é para eles também, né? Então isso é muito importante Exato. as pessoas pensarem, eu sou o que eu como, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter uma alimentação balanceada. Sim, Na hora de sim. passar isso para os nossos pets, parece que as pessoas esquecem, né? Então É, essa associação facilita um pouco para o entendimento mesmo. Então vamos sim. começar a destrinchar mais o assunto. Ok, então vamos para a próxima pergunta. E eu estou querendo entender, né? Todas nós estamos querendo entender quais são os principais tipos de cálculos e como a dieta pode influenciar, doutora. Os principais tipos de cálculo que nós vemos na rotina clínica é o distruvita e o dioxalato de cálcio. E a dieta vai influenciar diretamente por conta da composição, da formação da urina. Nós sabemos que o cálculo de distruvita, ele é muito influenciado por infecções recorrentes, que vai alcalinizar o pH da urina, e a gente precisa do tratamento em conjunto. Muitas vezes a gente vê o paciente na clínica com o clínico, fazendo todo o tratamento, mas não é orientado sobre a dieta. Então, um complementa o outro. Também não adianta eu tentar fazer uma dieta sem o acompanhamento do clínico, do nefrologista, verificando os detalhes do tratamento. E o oxalato de cálcio já é o contrário, já é em meio ácido, a neutro, né? Tem a influência genética. E o distruvita a gente consegue dissolver mais facilmente, o de oxalato não. E a importância da gente falar que um é diferente do outro, né? O tratamento é totalmente diferente, a nutrição é totalmente diferente.
E a gente vê muito esse erro na clínica. Qualquer questão de cálculo cristal já é direcionado para a ração urinária, que em Exato. sua maior parte é feita para acidificar. E um é o contrário do outro, né? Um é alcalino, a gente tem que acidificar, outro é mais para o ácido neutro, a gente tem que manter ele dentro do neutro o mais possível, e é bem diferente. Se nós formos acidificar o dioxalato, vamos piorar a situação. Então, aí que a gente vê a grande importância de ter o acompanhamento certo, tanto do clínico com o nefro, quanto com a nutrição, porque um complementa o outro e um pode atrapalhar o outro. Imagina fazer o tratamento da infecção, tá ali tratando e tá com a dieta totalmente errada. Vai atrapalhar, né? E não vamos ter um Sim. sucesso no tratamento. Sim. Ô, doutora, e eu tenho outra pergunta. A gente já viu que alguns alimentos são ricos em determinados componentes, né? Por exemplo, brócolis, batata doce, é rico em oxalato de cálcio, não é isso? O quão isso pode ajudar a desenvolver no paciente, seja ele que tenha uma predisposição e o que não tem predisposição. Existe um risco também dessa? Sim, com certeza, com certeza. Geralmente, os que já têm a predisposição, eles estão com uma alimentação desbalanceada, eles estão ou com uma ração ruim, porque a gente, vamos falar sobre isso, vai influenciar, a alimentação vai influenciar, a gente sabe que ração é um alimento seco, e dependendo da qualidade da ração, vai ter muito mais mineral, corante, produtos ali que vão estimular a produzir mais sedimento nessa urina. E então vai influenciar demais. E juntando a predisposição, com certeza a gente vai. O batata doce, o brócolis, como você disse, são alimentos mais ricos em minerais e oxalato. E geralmente nesses pacientes, quando a gente vai para a modalidade da alimentação natural, a gente não vai utilizar esses alimentos. E aí que a gente vê outro tipo de erro. Tem aquele erro da ração e tem o erro da alimentação natural também. Porque ela é muito benéfica, ela é úmida, ela é interessante, mas também fazer sozinho também gera risco. E aí vai também propiciar a formar. O tutor até acha que está fazendo bom, algo para o bem, só que sem querer acaba alterando por conta dessa incidência, dessa concentração de minerais que vai propiciar aumentar. Então, por isso que quando a gente vai para a parte da consulta com o nutrólogo, a gente tem tudo isso bem direcionado, tanto a opção da melhor ração, a questão da umidade da dieta, da hidratação, quanto na alimentação natural, os alimentos que pode e que não pode, porque às vezes as pessoas não dão devida importância, mas é muito, muito importante e vai influenciar demais. E é engraçado, né? Aqui na minha cidade, o pessoal acredita que quando o paciente vai até o nutrólogo, é obrigatório que ele saia com a dieta caseira. E, na verdade, cada caso é um caso, não é isso? Sim, sim, claro. Tem tutor que não quer ir para essa modalidade, eu faço toda a prescrição correta da ração, cálculo de ração com os sachês, que vão ajudar a gente nessa questão da hidratação, até mesmo com legumes, os legumes que a gente pode estar utilizando, os mais úmidos, um chuchu, uma abobrinha, a gente pode estar misturando, fazendo um mix na ração, desde que de maneira correta, né? Porque muitos tutores já fazem isso em casa, colocam alimentos, legumes, carne na dieta, na ração. Não teria problema, desde que fosse calculado e orientado, né? Como no caso do oxalato, também não é bom exagerar na carninha. Então, podendo equilibrar, a gente equilibra e tudo isso é prescrito na consulta. Os petiscos, os sachês, e sempre visando a melhora da situação clínica. Então, tá tendo recidiva de cálculo, vamos trabalhar para melhorar. Até mesmo com ração dá para trabalhar. Mas já adianto que os resultados são muito melhores com a alimentação natural. Eu ia perguntar isso. Dá para trabalhar dos dois jeitos, mas aqui a alimentação natural ela é úmida, né? Então aí já é meio caminho andado. A gente, então, selecionando os alimentos de acordo com o que pode, é bem bacana, fica muito bom o resultado. E vai depender muito também do perfil do tutor, né? Tem Sim. uns que têm menos tempo, outros têm mais tempo. Não é todo tutor que consegue fazer a alimentação natural. Exato.
Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta polêmica. Dá para fazer alimentação natural para gato? Dá, dá, mas na grande maioria das vezes é desafiador, porque eles são mais seletivos. Existem casos que comem super bem. Eu tenho alguns pacientes, é minoria, a maioria é cão, mas tem alguns pacientes que comem super bem, comem legumes, comem alface. É raro, mas tem. Mas na maioria das vezes eles são seletivos, é difícil fazer a transição. E a gente fala que se persistir, até os difíceis a gente consegue. Mas é um trabalho, porque eles não toleram, né? Eles não ficam quietinhos, eles querem comer, eles ficam pedindo. E aí você não pode, você tem que negar a ração e insistir na alimentação natural, e isso talvez dá um trabalhinho. Às vezes eles ficam sem comer, e aí o tutor em casa acaba não aguentando e volta para a ração mesmo. Então, sempre na maioria das vezes, gatos, a gente fala sobre o manejo com sachê para ajudar. Uhum. E deixa eu só fazer uma outra pergunta, aproveitando esse gancho aí, né? A gente perguntou quais são os principais tipos de cálculo, você falou estruvito, oxalato, que a alimentação vai ajudar. E aí minha pergunta é, muitas vezes em cão, principalmente, a gente vê o cálculo de estruvito associado à infecção urinária, como você mesma falou. Ainda assim, nesses casos de infecção urinária, você aconselha e você vê diferença no tratamento fazer junto à alimentação ou só o antibiótico já acaba sendo o suficiente? O que que você acha? Com certeza, eu falo que a nutrição é um dos pilares, né? E a gente está descobrindo isso cada vez mais, mas influencia muito na saúde geral. Então, muitos casos que têm infecção recorrente são casos de animais imunossuprimidos, são animais que já vêm aí de um histórico de uma alimentação ruim. Então, ajuda demais. A alimentação ela vai ajudar em todos os tratamentos, porque nós vamos desinflamar, nós vamos melhorar o hemograma, nós vamos melhorar os outros exames e tudo vai fluir melhor junto ao tratamento. Sim, eu acho que o futuro é todos os pacientes irem para nutrólogo. Tomara! Eu acho que é o futuro. E a gente tem as estratégias, né, de suplementação para melhorar o sistema imune, para melhorar a desbiose. Então, para auxiliar em infecções, existem suplementos naturais que a gente direciona para a parte urinária, para Eu auxiliar em amo essa infecção. parte, inclusive, eu adoro. Então, é muito legal e ajuda muito o sucesso do tratamento. Sim. Não, e outra coisa, eu posso falar até como é que eu falo? Ai, por experiência própria. Aconteceu comigo, eu estava tendo algumas alterações urinárias, né, persistentes, e tudo que eu fazia, todas as medicações acabavam, pouco tempo depois, eu tendo recidivas e tal. Fui procurar na internet, aí veio uma enxurrada de coisas falando sobre a interação da disbiose com a parte urinária, Sim, coisa que médico não fala praticamente nenhum. é E eu minoria. comecei a mexer por minha conta. E começou a melhorar, mesmo sem medicação, só mexendo na parte da alimentação, de algumas suplementações, né? Colocando alguns chás, alguma que pudesse melhorar, né, a flora intestinal, gástrica, e super certo, deu super certo. Sim, é Eu o que eu fiquei, falo. Eu falo que o alimento é o combustível do corpo, porque é o que você ingere, é o que você fornece para o pet que vai dizer a saúde, então influencia muito. sim. E dentro da clínica veterinária, hoje está evoluindo, a gente tem os especialistas, antigamente não tinha. Mas ainda existem os médicos que esquecem desse lado que é tão importante, né? Fica focando em tratamento. Quantos pacientes a gente vê que já fizeram 3, 4 cirurgias de remoção de cálculo e ainda ninguém falou, e o que ele está comendo, né? E qual é a dieta? E é nesse ponto que a gente muda tudo. Eu tenho vários pacientes que chegaram para mim depois da segunda, da terceira cirurgia. E aí depois que a gente faz o ajuste da dieta, nunca mais precisa passar pelo mesmo problema. Então, inclusive, tem um ou outro
que eu até ia falar para vocês mesmo, ficaram anos com a dieta natural. E perfeito, controlamos, nunca mais formou sedimento, nada. Por algum motivo, voltou com ração em poucos meses. Foi gritante a relação, porque foi nítido. E não foi um, não, foram alguns já que eu já vi nesse meu tempo de atuação. Em pouco tempo, voltando com a ração, e muitas vezes também sem orientação, porque às vezes, sem dar uma ração específica, ainda dá uma segurada, né? Em poucos meses voltou a sedimentação. Aí eles me procuram. Nossa, eu voltei, vou ter que voltar para alimentação natural, não vai ter jeito. E qual a Então é associação muito que você relacionado. faz? É a umidade mesmo da alimentação, principalmente? Não entendi o começo. Qual é a associação que você faz para isso acontecer? É a umidade? A alimentação caseira acaba tendo mais água, a ração é seca e tal? Em relação a ser melhor a alimentação natural, É, nesse caso, né? Em poucos para meses, o ajudar. procedimento, né? O que É, que você... é o conjunto, é a umidade em grande parte, mas é a seleção dos alimentos. Porque mesmo sendo caseira, uma batata doce, se eu fizer uma dieta repleta de brócolis e batata doce, vai formar mais. Se for um oxalato, por exemplo. Então, aí eu faço uma dieta bem básica, só com alimento que não tenha teores altos de minerais, alimentos mais úmidos, uma abobrinha, um chuchu, um arroz, no caso do oxalato. Então, aí cada alimento vai ter o seu teor maior ou menor de mineral. Então, aí associando o alimento certo e a umidade, a gente mantém muito mais. Aí, de repente, o tutor volta para um alimento seco, que na maioria das vezes tem um teor maior de mineral. Se for aqueles que têm muita tendência, em poucos meses forma. E com a alimentação natural também consegue fazer o controle do pH, né? Por exemplo, Sim, sim, através dos alimentos a gente controla o pH. de acordo com o tipo Os, de que vai colocar na dieta, né? sim, os alimentos mesmo, a quantidade de proteína influencia muito. Mais proteína acidifica mais, menos proteína acidifica menos. Então, o legal da alimentação natural é isso, a gente consegue controlar muito mais tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está querendo. As rações, tem casos que tem, hoje em dia tem aquela de oxalato, né? Antigamente só tinha Distruvita, então hoje tem duas opções, a gente pode estar tentando trabalhar, fazer o mix com sachês para ficar mais úmida. E às vezes dá certo, mas tem casos que é demais, é absurda a produção. Aí, nesses casos, a alimentação natural ajuda muito. Tá ótimo. E quais são os maiores erros dos tutores em relação à dieta caseira? Na caseira ou no geral da Nutri? No Tem geral, vários, né? vários. O maior erro é já entrar com a ração urinária sem ter a orientação correta. Porque é o que mais acontece. Na maioria, às vezes, até é ok, né? Se for Estruvita. Só que também a gente sabe que tem os dois cálculos. Tem paciente que tem os dois cálculos associados. Então, precisa da orientação correta. E, geralmente é isso que acontece. O maior erro é entrar com a ração urinária e não passar com o profissional. E muitas vezes esse erro comete por clínicos também, né? Sim, a maioria das vezes, porque o tutor às vezes nem sabe que tem ração específica, né? O clínico já vai passando a urinária. E, nossa, já vi até renal passando urinária, erros absurdos. E também, acho que esse é o maior, porque falou em problema gênito-urinário, é ração urinária, e os que ficam em rações econômicas. Aí é um erro absurdo, porque as rações econômicas, elas têm um teor maior de mineral, né? São as farinhas de carne e ossos que a gente vê. É osso moído. Então, tá ali fazendo todo um tratamento e tá com uma ração barata. Não vai adiantar de nada. Sim. O tempo também, né, doutora? Além de entrar Sim, com a ração sem ter uma precisão de qual cálculo, ainda sim, existe aquele tempo extrapolado sem nenhum tipo de controle, sim, né? sim. É E eu bem- peguei vários pacientes que comem ração urinária, tipo, há muito. É, Tá comendo ainda. Sem ter Teve feito uma exatamente. ano urinálise passado, ou qualquer tipo de análise. Exato, sem fazer nem a urinálise. Absurdo. É, pois é. ele gostou da ração, mantive. E aí tá, É bom para urina, né? é, E aí, vamos É. lá. Vamos à próxima pergunta. É um tema que eu adoro, hein? Às vezes eu perco 20 minutos na consulta falando.
Quais as estratégias que você recomenda para aumentar a ingestão de água? Aí, se você puder falar separadamente do cão e do gato, porque acho que algumas coisas são Uhum, sim, sim. estratégias para gente. De modo geral, nos dois a gente pode estar associando os sachês e até mesmo colocando mais água. Se o animal não se importar, tem os mais seletivos, né? Se ficar muito úmido, o gatinho é mais seletivo, às vezes se mudar muito a consistência, não vai se alimentar. Mas se eles aceitarem umedecer mais a dieta, perfeito. Podemos associar os sachês, que fica mais apetitoso, podemos até mesmo pôr aguinha e dependendo do animal, se ele gostar mais patezinho, a gente pode até pôr uma aguinha morna e fazer mesmo um patezinho. E associar, no caso dos cães, também temos uma gama maior de alimentos para associar. Os legumes, o chuchu, a abobrinha, as abóboras, a gente pode estar associando, principalmente aqueles mais gulosos, que é a maioria. Então, são ótimos petiscos os legumes mais úmidos, ajudam nessa questão. A questão das fontes para gato, para estimular a ingestão, mas acho que o que mais auxilia são os sachês, que eles gostam muito, né? Mas eu sempre reforço quando precisa, além do sachê, pôr mais aguinha, não deixar só o sachê. Porque aí, como eles gostam muito do sachê, um pouquinho de aguinha que você pôr, talvez eles não percebam. Isso ajuda muito. Tem as questões de fazer água saborizada também, Isso que eu né? ia perguntar. Sim, Eu adoro fazer sim. água saborizada. O Você Eli, pode pôr até o sachêzinho na aguinha, um pouquinho, não tem problema nenhum. Quando não é casa de oxalato, a gente pode usar um iogurte natural, que eles costumam amar, e dá para pôr um pouquinho na água também. Utilizar esses alimentos mais úmidos, tanto na água quanto na ração, para ficar mais úmido. tem essa questão também, eu sempre falo, tipo, o tutor precisa conhecer o seu pet, né? Porque, por exemplo, É, gato. Tem gato que ama fonte, tem gato que detesta. exato, Você não exato. conhecer o seu animal e, tipo, ver o que ele gosta, estimular ele com o que ele É. não vai Utilizar também, né, mais potinhos, mais fontes, potinhos disponíveis. Isso ser faz diferença. A gente acha que não, mas faz, manejo, né? porque principalmente os idosos, eles são sedentários, eles não vão ficar procurando pote. Então, quanto mais potinho eles visualizarem, mais fácil eles tomam. Quando a casa é grande, 2 andares, tem que ter bastante A gente acha, potinho disponível. a gente acha que não, mas eles têm preguiça de beber água. Sim, exato. E também estimular também a atividade física ajuda muito, vai ajudar em várias questões e vai ajudar o animal a ter mais sede. Então, todos esses pontos ajudam. Nas consultas eu sempre falo com um tutor, né, para espalhar água pela casa toda, e aí eles ficam meio. Aí eu falo, se a gente tá com uma garrafa de água, a gente não bebe muito mais água, porque É, tem uma água perto. Se a gente Exato. exatamente. vinha pegar água, a gente esquece. Eu comecei a dosar a minha quantidade de água e realmente a gente não toma se a gente não tiver com garrafa. E eu sou cheia de cálculo renal. Olha só. Já tive crise renal e é uma vergonha. Nossa, então, e Aí faz diferença a água. eu vou aproveitar e te perguntar sobre o churu. Foi, é Uhum. para isso. Alguma diferença? Então, o meu gato, ele é um formador de cálculo, ele forma, sei lá, oxalato de cálcio, ele faz uma ração específica, uma alimentação específica, mas ele ama churu. Influencia? Claro que é difícil você responder assim, né, sempre ou nunca, mas Sim, de modo geral ajuda, tudo acontece, sachê ajuda. Inclusive, a gente pode utilizar os sachês, os patês, até mesmo como alimento principal e remover a ração, se o animal gostar. Se for um sachê, um patê completo e balanceado. Existe essa diferença nos sachês. Tem os que são petiscos e tem os que são completos. Quando é completo, é uma ração úmida. Então, se o animal amar aquele alimento e comer bem, e for casos que tem muita formação de cálculo, a gente pode dar só o sachê ou patê, calculado, claro. O sachê e patê é como se fosse alimentação natural, é úmido. Quando é úmido, é menos calórico. Então, para atingir o nível certo de caloria, tem que consumir um pouco mais. Então, a gente tem que acertar. Às vezes, o tutor vai pôr a mesma quantidade de patê igual o que põe de ração, aí vai faltar caloria.
Então, aí seria perigoso. Mas calculando certinho, sendo um alimento completo, a gente pode fornecer só o sachê e o patê. Todo sachê e patê tem uma qualidade boa, tem uma qualidade superior, tem uma proteína boa, tem uma fibra boa, uma gordura boa. Então, não tem problema nenhum. Claro que são caso a caso, tem casos mais específicos que a gente tem que verificar mesmo, mas de modo geral, não tem problema nenhum e ajuda. Isso já foi muito polêmico, né? Por um tempo. De Sim, até hoje tem pessoas que acham que faz mal. sódio, que acha que não deve dar, mas Não, mas é totalmente equilibrado. É como se fosse uma ração úmida. Existe também aqueles uns caldos de carne, né? Porque normalmente eu também prescrevo, né? Assim, mais uma forma de poder incentivar, né, a ingesta de água em casa, que seriam a carnezinha mesmo, filezinho da carne, ou vinho, né? Uhum. Colocar na água. E aí eu Sim. vi que tem alguns locais que estão industrializando. O quão isso é benéfico, assim, existe. Lógico que precisa ter um pouco mais de componente para aquilo se manter, né? E aí existe algum tipo de contraindicação ou ajuda? O industrializando o caldinho, você fala? Caldo, isso. Caldo de Eu vi mesmo. Eu até ia falar que existe o caldo de ossos, que é bem legal, ainda mais para paciente idoso, convalescente. Só que também a gente tem que tomar cuidado porque é feito de ossos, né? Então, dependendo do cálculo, pode ter ali uma concentração de mineral. Mas na maioria das vezes é mais gordura do que. Porque a gente. Bom, quando a gente faz em casa, a gente consegue separar os ossos, né? Então, aí a gente teria que estar vendo a composição nutricional desse produto comercializado. Mas é uma dica legal para tutor, o caldinho da carne, às vezes não pôr a carne, né? Muitas vezes a gente não pode aumentar, principalmente se tiver sim. envolvimento renal, mas o caldinho não tem problema, o caldinho é gordura. E o caldo de ossos é bem legal. Eu até tenho uma receitinha, depois eu disponibilizo se vocês quiserem, de, de cozinhar os ossos e cozinha o dia inteiro e vai liberando colágeno. É bem interessante, mas é mais para palatabilizar mesmo e umedecer. Porque às vezes o pessoal quer dar caldo de ossos como fonte de colágeno. Até tem ali um colágeno, mas não é tão bom quanto a gente manipular o C2, enfim. E aí dá para utilizar também, mais uma estratégia, os caldinhos, sem a proteína e sem o osso, né? Também é interessante. Aí, no caso dos comercializados, a gente teria que estar vendo a composição. Às vezes pode ser que dê certo, o tutor pode comprar, às vezes pode ser que tenha componentes ali que não vão ajudar, vão influenciar negativamente. Perfeito. Bate bola, jogo rápido. Então, doutora, sobre o excesso de proteína, pode causar cálculo? Sim, pode por conta que ela acidifica a urina. E aí vira uma bola de neve se tiver uma tendência à questão renal, né? Então, é por isso que eu falo que a nutrição, assim como todas as áreas, tem que ser avaliada, né? Não pode. A gente vê muito hoje em dia o pessoal fazendo propaganda de alimentação crua, repleta de proteína. Eu falo, gente, quando eu vejo veterinário fazendo propaganda disso, eu falo, eles são muito corajosos. Porque são tantos detalhes, tem animal que qualquer mudancinha que eu faço, mínima, já pode influenciar na ureia e na creatinina, pode influenciar no pH, pode acidificar. Então, com certeza, a proteína ela vai acidificar. Então, se tiver uma tendência ali a formar oxalato, vai contribuir. Sim, perfeito. Existe alguma. Agora tá fora dessa perguntinha, tá? Mas é só para contextualizar, não sei. Mas existe alguma carne de animal que tem mais teor de proteína do que outras? Sim, sim, com certeza. O frango é uma carne, eu falo que ela é uma carne boa, porque ele tem um teor bom de proteína. É que se a gente equilibrar, por exemplo, vou fazer uma dieta com frango para oxalato, não tem problema, eu vou equilibrar. Eu vou usar ali uma quantidade boa, não vou exagerar. Mas o frango ele tem um teor de proteína maior e a tilápia, por exemplo, a merluza tem um teor de proteína menor. Perfeito. Só que tem um teor de mineral maior.
Então, Uhum. varia muito. A carne bovina também, ela tem um pouquinho, pouca porcentagem menor que o frango. O frango é uma das mais proteicas que tem. Sim. Então, até isso tudo influencia. E os tutores não imaginam. Vão fazer dietinha caseira em casa sem orientação. Aí vai utilizar um monte de batata, cenoura, tudo quanto é raiz, tem um teor maior de mineral. Então, mesmo sendo alimentação, eu falo que a alimentação natural ela é tão boa que, mesmo errada, já ajuda. O tutor Uhum. muda sozinho a dieta e o cachorrinho já fica melhor. Só que a longo prazo vai alterar a urina e vai acumular cálculo, se for tendência, né? Sim, perfeito. E a água filtrada faz diferença? Sim, com certeza. Com certeza. A água não filtrada pode ter ali tantos micro-organismos, parasitos, quanto vai ter um teor maior de mineral. Pode ter, pode acontecer de ter. Então, a água filtrada é mais equilibrada e mais segura, né? Interessante. Eu não me atentava tanto sobre. Legal. Sim, E, Eu não me atentava doutora, sobre hã? mineral. Eu não sabia dessa informação dos minerais. Pode ter sim. Depende da fonte, né? Às vezes vem de algum lugar que já está mais contaminado. E o Sim. gato que só bebe água da torneira, é melhor deixar ou não deixar? Melhor pelo menos tá tomando água, né? Eu falo, sai, bebe, depois a gente Coisa serve pode fruta. do ponto Ou melhor. brincando, né? Ou É, porque tem brincando. gatinho que é difícil, o gatinho da minha mãe mesmo. Eu nunca vejo ele tomando água no pote. Ele fica pedindo para abrir a torneira. Então é melhor tomar água do que não tomar. É. Sim, perfeito. Infelizmente, só Mas gato. aí a gente equilibra, pelo menos equilibrando a dieta, o que ele receber ali na água, a gente consegue dar uma equilibrada. Ok. Todo gato que urina fora da caixa tem Hum, Não, não. É um mito, né? A gente sabe que quando eles fazem necessidades fora da caixinha, pode ser um sinal, né? Às vezes uma diarreia. Geralmente, o gato é muito metódico, né? Mudou alguma coisa, a gente já fica. Mas às vezes não. O gatinho da minha mãe, por exemplo, ele é bem arteirinho. Faz nos vasos, das plantas, então não gatos. é, não é regra. Pode ser que tenha algum problema, né? Mas não é regra. Muitas vezes eles são afrontosos mesmo, né? De Sim, propósito. faz Mas é uma arte. importante falar que se isso acontecer, tem que levar para avaliação, porque pode ser. Exato. Tá Tá. tendo um comportamento. Às vezes o tutor já sabe, ele faz isso. Igual o meu lá, eu já sei. Agora, tá tendo um comportamento anormal em relação à caixinha e tudo mais, tem que levar no veterinário. Sim. total. E vamos lá, nossa última pergunta já passou muito rápido, foi muito bom. Sarava. Muito, Que bom. muito bom. E aí, em todo o todos os podcasts, a gente termina perguntando sobre um caso marcante que tem relação com o tema. Então, você tem algum caso para compartilhar com a gente? Gente, nesse tema tem vários. E Tem já pode vários. compartilhar mais de um. Tá muito relacionado, muito, e tem vários, todos que me procuram por cálculo, a gente consegue melhorar muito com a dieta, muito mesmo. Até esses dias eu postei, a cliente me mandou um agradecimento que a cachorrinha fez 4 cirurgias de remoção de cálculo. Hoje está fazendo um ano que ela está com a dieta natural e não teve nunca mais. Então, esses pacientes a gente sempre orienta tá fazendo check-up com o veterinário, até mesmo trimestral, né? Semestral a trimestral, para estar acompanhando. Depois que entra com a alimentação correta, a maioria deles são casos mais raros, que tem outros envolvimentos, a gente sabe que pode ter um envolvimento endócrino, alguma outra questão associada, que é um pouco mais complexo a resolução. Mas a maioria, a hora que associa a dieta correta e se pode associar natural, nunca mais a gente tem essa recidiva. Tem vários casos, depois que, principalmente os da alimentação natural. E aí tem aqueles casos que, quando volta com a ração, volta. É impressionante. E você vê alguma. Você tem essa estatística de, eu tenho mais resultados se for um formador de oxalato, eu tenho mais resultados se for um formador de estruvita. Não cheguei a pensar nessa estatística certinha assim, não, mas varia, né? Tem casos que me procuram com oxalato, tem casos que me procuram com estruvita. Eu acho que a mais, não mais fácil, né? Mas a de mais
que a gente vê mais é a Distruvita, porque aí trata com a infecção, faz todo o tratamento clínico, então a gente vê uma resolução talvez mais rápida. Agora, o oxalato a gente sabe que tem muito a ver com a tendência genética, não dissolve, aí talvez tem casos mais complexos. Dá mais dor de cabeça, né? Assim. Dá mais dor de cabeça. Mas também quando resolve, é ótimo. É um alívio. E aí eu falo, não troca dieta. Até mesmo a dieta natural, às vezes a pessoa acha que tem que ficar fazendo muitas variações, vários alimentos. Não precisa. A gente balanceando com a suplementação, deu certo, é aquilo ali para sempre. Igual alérgico, deu certo, é aquele cardápio para sempre. A gente vai monitorando os exames, mantendo a suplementação, monitorando os minerais do sangue e tudo mais. Estando tudo ok, é a mesma dieta para sempre, é aquela que resolveu o problema. E eu falo muito também com os meus tutores, né, os meus clientes, que muitas vezes o tratamento é mais para amenizar, né, suavizar as reincidivas, né, Sim. as recidivas, que propriamente tratar totalmente. Há casos que a gente nunca mais vê, né, que nunca mais aparece. Mas Sim. na maioria das vezes, a gente sempre tem uma recidiva, tem que ficar de olho, né? Sim, tem que ficar sempre de olho. Ou tem casos que trimestral você tem que estar fazendo esse check-up, né? E às vezes aparece um sedimentozinho, porque a gente não sabe como está sendo em casa. Às vezes diminui a ingestão de água, a dieta tá certa, mas está tomando menos água. Então, às vezes começou a dar um petisco que não era para dar. Então, tudo pode influenciar. E é importante a gente sempre ressaltar a importância, né, da alimentação junto ao tratamento, porque a gente vê muito, até a gente está falando dos erros. É gritante, tá tratando, o oxalato tá tratando Pestruvita, ou o contrário, e as pedrinhas só aumentando. Então, é muito importante estar com o profissional certo, o clínico, o nefro e a Nutri. Já teve casos de conseguir, tipo, sem ter que ir pra cirurgia, só com a dieta? Teve casos, teve uns 2 casos, que até o tutor me mandou foto das pedrinhas no tapetinho. Ai, legal. É que a gente fica um pouco preocupada, né? Dependendo do cálculo, porque vai que migra, obstrui ali na uretra, mas eu já vi alguns casos que acabou saindo ali na urina e dissolveu. Mas tem sempre um risco também de acabar obstruindo. Às vezes é melhor fazer a cirurgia para limpar e depois a gente mantém. Os que me procuram assim que finalizou a cirurgia é maravilhoso, porque aí a gente já faz a dietinha e já garante. Mas já vi alguns casos. Já teve casos de, dentro de um mês de cirurgia, retirar o cálculo, e quando volta, né, não procura de imediato, e quando volta, dentro de um mês, já tá lá um outro cálculo. E aí eu choro quando é, tipo, o paciente que já tem uma predisposição de oxalato, porque a gente sabe que não vai ter outra saída a não ser cirurgia. Nossa Senhora. Então é muito importante fazer o manejo correto, né? O profissional identificar o cálculo, fazer tudo certinho. Saber o objetivo, né? Senão piora tudo. Ou faz uma cirurgia, submete o animal a isso, em pouco tempo volta. Exato. Não pede exame de análise do cálculo. Aí descarta o cálculo. Tem para fazer o acompanhamento, né? O tratamento no pós-cirúrgico, mas jogou a pedrinha fora. Nossa Senhora. Não saber o que rolou antes. Isso. Porque até hoje, às vezes, eu passo por isso de falar, tem que mandar para análise. E aí o colega veterinário fala, tem que mandar para análise. E olhando para esse cálculo, dá para saber que é um cálculo. Nossa. E aí eu fico com cara de tacho, porque... Nossa, não dá. É igual biópsia, né? Não tem como afirmar só olhando. Exatamente. Então, ainda é uma... E às vezes a gente sabe que tem cálculo que tem um pouco de tudo. Então, como que o colega vai ter certeza? Exato. Né? Com certeza. Doutora, uma pergunta boa. Quando é misto, assim, existe
uma É a alimentação gente, é a gente ir fazendo um pouquinho de cada coisa dos indicada, né? dois, né? Olhando o pH, deixando o pH o mais neutro possível, a densidade, usando alimentos neutros também, o mais neutro possível, que dá para os dois. Aí a gente vai no meio termo dos dois, né? É. E nesse caso, seria mais fácil de manejar com uma dieta caseira do que ração. Ah, com certeza, porque a ração ou é estruvita ou é oxalato. Com a ração E daria para fazer. é que dentro dos cálculos de Nutri, a gente pode fazer coisas doidas. Às vezes a gente usa talvez fazer um mix das duas com mais hidratação e vai acompanhando, e sempre acompanhando. Gente, eu faço mudanças na dieta, problema gênito urinário, em um mês já dá para mudança, depois da mudança, um mês repete os exames, a gente já vê a diferença. É igual quando a gente usa suplementação de vitamina C, um mês você já pode estar fazendo o exame para monitorar, para também não acidificar demais. Então, fez mudança, a gente vai acompanhando. E aí, a gente pode até tentar a ração, o tutor não quer trocar, vamos tentando e avaliando o exame. Se não tiver resultado, aí é a hora de falar, ó, a melhor coisa vai ser a alimentação natural mesmo. E sempre monitorando. Aí a gente mostra a comparação dos exames, mostra que ficou melhor, aí o tutor anima e mantém certo a dietinha. É. Perfeito. Bom, mais alguma dúvida de alguém? Alguma pergunta? Não, se deixar, vai fluindo, né? Vai ser- Mas muito boa a nossa conversa, muito, muito. Que Cada bom. dia mais eu tenho me entregado mais à nutrição, né? A parte da nutrição para os nossos pacientes, que acaba fazendo toda a diferença, tanto para Temos os que renais olhar. como para os que têm alteração Sim, urinárias, né? No trato urinário. sim, temos que olhar para a dieta. Em todos os tratamentos, é o pilar, né, da vida. Em todos os tratamentos, a gente tem que olhar para a dieta, fazer uma suplementação para auxiliar no sistema imune, ajuda muito. Ainda mais, tem muito cachorrinho que fica a vida inteira comendo uma ração mediana, tomando mais ou menos água. Então, quando a gente muda, e esses que são assim, porque os que já comem do melhor, já têm do melhor, já estão melhores. Mas esses que estão ali no médio para pior, hora que você troca a dieta, você vê outro animal. Em poucos meses você vê outro paciente. É muito legal. O pelo muda, tudo muda, né? Muda tudo. Disposição, tudo. Eles ficam outro cachorrinho ou gatinho. Às vezes até a própria alteração na parte urinária, né, no trato urinário, é até decorrente da própria pele, né? E aí, quando você faz um tratamento alimentar também da Sim. pele, acaba também melhorando Sim. algumas E outras. também na alimentação natural a gente consegue fazer um cardápio para tudo. Na maioria das vezes tem alergia e tem cálculo, ou tem problema endócrino, tem cálculo. Aí com a dieta a gente consegue equilibrar tudo Sim. mais facilmente, né? Uma dieta light que vai ajudar no cálculo. Agora a ração urinária não vai ajudar na questão da gordura no sangue. Então é bem legal a alimentação natural por isso. Perfeito. É vida. Ó, então, para a gente finalizar, né? Se você pudesse dar uma dica, uma única dica para prevenir formação de cálculo, qual seria? O mix na ração, com certeza. Seja com sachê ou com legumes. Se o cachorrinho gostar de legumes, ótimo, porque ajuda a saciar. Em vez de ficar dando petiscos, biscoito, bifinho, troca por legumes ou por sachê. E troca por alimentos úmidos, saudáveis. Isso vai ajudar bastante. E a questão da água, claro, né? Tá sempre de olho na água. Água é vida. Bom, é isso. Então, prevenção é sempre a melhor opção, né? Acho que em todas as patologias, tanto na parte Sim. nefro, enfim, prevenir, né? Fazer exame de check-up, ver como é que tá, é a melhor solução. Então, Bruna, a gente agradece muito você ter aceitado participar do nosso podcast. Foi um prazer receber você. Eu que agradeço. Enriquecedor. Deixa o Instagram, né?
Sim, vamos trocar o Instagram. Fala Foi isso. um prazer, Mas gente. Obrigada pelo convite e fico à disposição sempre que precisarem. Renal também é um tema legal, que a dieta influencia muito. Sim. E, nossa, dieta ajuda em tudo. Eu fico à disposição, fico feliz de compartilhar pelo convite. obrigada. Você Obrigada. faz atendimento online? Sim, se eu faço online? Sim. Isso. Faço sim. Para os colegas Faço aí que sim. gostaram da Bruna e precisam Sim, de Nutri, sim, verdade. Pode passar meu aplicar. contato, que eu atendo. Tenho paciente em vários estados, dá para fazer online Fala. sim. A parte da Nutri dá para fazer mais tranquilamente, né? Porque não preciso tanto daquela investigação pessoal ali, clínica. Mas, claro, casos a gente está sempre conversando com os veterinários para ter certeza do histórico e fazer a dieta, né? Mas dá para fazer mais tranquilo online. Fala seu Instagram pra gente. Tem o meu pessoal, Bruna Saponi, e tem o de Nutri em Pet. Tá Então, ótimo. Depois falar. eu encontro vocês também. É para divulgar aí para o pessoal, para seguirem. E Sim, é verdade. Segue lá, gente. Nutri em Pet e Bruna Saponi. Obrigada, gente. Muito obrigada também. obrigada, viu? Eu tô Precisando, eu fico à disposição.